Bem, vocês podem me dar a coordenada. Estou aqui à inteira disposição para ajudá-los. Professora, eu quero que a senhora comece falando um pouco de racismo. Depois eu vou fazer as perguntas para a senhora. Entendi. Falar sobre racismo, né? Racismo constitui um crime, né? Todos nós sabemos. E muitas pessoas confundem racismo apenas com preconceito racial, com preconceito de cor. Quando, na verdade, racismo abrange muito mais do que isso. Racismo é toda vez que a pessoa sofre discriminação pela cor, pela etnia, de modo geral, né, que são a cultura, o local de onde mora, suas origens, seu modo de falar. Então, o preconceito de racismo, inclusive agora a última resolução do STF, incluiu a homofobia também como um crime de racismo. Então, o racismo hoje um crime, previsto por lei, e abrange muita coisa além do elemento racial, é isso? Então, quando se fala do elemento racial, aí nós temos também o racismo, o preconceito racial, nós temos a injúria racial, e várias outras, vamos dizer, variações a esse tipo de crime. Estou sem te ouvir, Gabi. Ainda sem áudio. Isso. É verdade isso aí. E muito, assim, o racismo em pleno século XXI ainda é muito presente. A gente vê muito acontece, né? Que eu acho que isso aí já era para ter mudado, mas enfim. Gabi, racismo é uma questão cultural. Ela está incutida em todos nós. Seja você branco, pardo, preto, do que for, do que você for, você tem racismo dentro de você. Todos, por quê? Porque a gente cresceu achando que isso era normal. Eu comecei a me conscientizar sobre a cor da minha pele, sobre as minhas origens, ali a partir dos meus 16 anos de idade. E isso me veio através de uma autorreflexão. Eu sempre gostei muito de cultura, literatura, cinema, televisão. E eu me perguntava, não sei se vocês, jovens, perguntam hoje, mas eu me perguntava muito naquela época por que não tinha pretos nas propagandas. Eu via propaganda, só era gente branca. Poxa, eu queria comprar o creme dental, só aparecia gente branca na propaganda do creme dental. Eu sou consumidora de desodorantes, só aparecia gente branca na propaganda de desodorantes. Então foi aí que eu comecei a me questionar. Eu não via, se vocês pegarem, se vocês forem no YouTube para pesquisar, propagandas, de modo geral, da década de 2010 para trás, porque é coisa bem recente, essa questão da inclusão racial é alguma coisa que está acontecendo agora, entendeu? Então, se você pega de 2010 para trás, você encontra o elemento negro, o preto, em propagandas do governo, em propagandas de campanha política, entendeu? Quando na televisão, o negro sempre fazia um papel secundário, ele era o marginal da história, ele é a empregada doméstica da história, mas nunca com um papel de destaque. Quer dizer, raras vezes isso aconteceu, né? Mas aconteceu. Teve uma novela na Globo, na década de 90, chamada Corpo a Corpo, se eu não me engano, em que a personagem principal foi a Zezé Mota, né? Isso fazia par romântico com o Marcos Paulo, isso, um triângulo amoroso com a Débora Duarte, que era na época uma Paola Oliveira, da década de 80, digamos assim. E a Zezé Mota fez a história corpo a corpo, né? Exatamente fazendo um papel de protagonismo. Depois apareceu a atriz que é casada com o Barão Branco. Se você tem ideia, o próprio Barreto, na obra dele, né? O Triste Fim de Capo Quaresma, ou aquele que é uma obra pessoal dele, que é o Escrivão Isaías Caminha, que é bem mais próprio da história dele. Ele já deu que os
pretos e os descendentes de pretos não podiam fazer concurso público. Você pega a história do poeta Cruz de Souza, ele se formou em direito, mas não pôde exercer o cargo de direito porque ele era preto. Então, havia uma lei que não permitia que pretos e descendentes de pretos ocupassem cargos públicos, ocupassem lugares de destaque, e depois que deixou de existir a lei, mas a cultura continuou. A cultura continuou. Só cortando aqui a senhora um pouco, é porque a gente percebe que muitas vezes os negros são julgados exclusivamente pela cor da sua pele. Inteligência, nada disso, só pela cor realmente da pele. É o que a Djamila Ribeiro chama de racismo estrutural, né? E eu me lembro que já houve uma campanha que dizia: onde mora o seu racismo? A gente é racista e nunca sabe. O racismo, gente, ele acontece de todas as formas. Ele acontece quando você vê um negro discriminando um branco, você não pode chamar isso de racismo inverso, porque isso já é racismo. Essa expressão de racismo inverso já é racista, porque racismo é qualquer discriminação de etnia. Então, se o negro está discriminando um branco, é racismo. Se o negro discrimina outro negro, é racismo. Então, o racismo ele ocorre de todas as formas. Não existe esse racismo. É uma expressão forjada aí para uma situação que realmente não existe, certo? E é como eu te falei, ele é estrutural. Ele vem da nossa raiz, ele vem da nossa cultura. Se você estiver no meio da rua e for abordada por um rapaz branco, você não vai ter tanto medo. E se você for abordado por um rapaz preto, você já vai sair correndo, você vai ter medo, você vai, entendeu? Porque é a nossa natureza, a gente foi treinado, o nosso inconsciente foi treinado para aquilo. Eu trabalho como professora desde 1994. Né? Eu estreiei como professora em 1994, tinha meus mais de 20 anos de idade, chegava ali beirando os 20 anos de idade, e senti muita dificuldade para ser aceita em algumas escolas de Teresina. Em muitas escolas, dava aulas, comecei como professora de ensino fundamental mesmo, e cheguei a ser professora dos cursos preparatórios para vestibular, os melhores de Teresina, grandes escolas de Teresina, mas teve escola que eu nunca consegui entrar. Teve escola que eu fiz todos os testes possíveis, testes físicos, e não conseguia entrar, entendeu? Então, e teve uma escola que, enquanto ela era escola apenas de pré-vestibular, eu trabalhei lá por 4 anos como professora de literatura. Então, a escola sofreu um aumento, ela virou uma escola de ensino médio, e eu me lembro que a secretária da escola me chamou para conversar no dia 1º de janeiro, bem no início de janeiro, e me disse o seguinte, que eu estava sendo demitida porque eu não tinha o perfil da nova escola. Passando por aqui, contei apenas para minha mãe. A gente fica com vergonha, né? Eu senti minha mãe na época. E só muito tempo depois que eu tive coragem de expor, né, o que havia acontecido, assim, que situação eu havia sido demitida de uma certa escola, que é uma escola aqui do Piauí que tem nome de Constituição Parlamentar de Inquérito. Professora, e olha só, eu tenho certeza que essa situação foi assim, eu me coloco no lugar, assim, que eu absorvo muitas coisas para mim, então eu acho que deve ter sido muito difícil lidar. Imaginei quantas pessoas, né, não passam por isso, porque hoje já existe a lei, né, que protegem as pessoas contra o racismo, mas a lei até é boa, mas a forma que colocam em prática é muito falha. Gabi, na verdade, se não houvesse racismo, não precisava de lei. Porque não precisa de lei para dizer que você tem que respeitar as pessoas pela cor, pela religião, quando a gente vive num país em que é necessário haver uma lei que obrigue as pessoas a serem respeitadas, é difícil, entendeu? Com certeza, e é incrível, porque, assim,
é uma questão totalmente que a gente não compreende, porque é só uma cor de pele, ou uma questão de que ele não nasceu nesse país, por exemplo, né? Porque também, como a professora já falou, não é só uma questão de cor. E é como o nosso professor dessa matéria, que ele pediu pra gente fazer esse trabalho, ele até falou, é impressionante ver que a única coisa que tem de diferente no ser humano é a cor. E por esse motivo, eles implicam. A A nossa nossa melanina, melanina, né? né? Mas, assim, para você ver como o racismo é estrutural. Outro dia, uma pessoa chegou, uma pessoa muito próxima de mim, muito amiga, e não foi por maldade que a pessoa falou, entendeu? Mas ela chegou para mim e disse assim: Helene, eu te vejo muito falando em defesa dos pretos, dos negros, tal, mas tu não usa o teu cabelo afro, tu pinta teu cabelo de louro. Você não acha que você está sendo racista fazendo isso? Não está contra a tua cultura fazendo isso? Aí eu falei assim para ela, mas não tem aquele produto chamado de Babyliss? Que as pessoas pegam e pelo bem lisinho e deixam caracolado para ficar bonito? Não tem pessoas que nascem com cabelo ruivo e deixam ele mais preto? E tem pessoas que nascem com cabelo preto e deixam ruivo? E tem loiras que nascem loira, loira, loira e gostam do cabelo preto? Então eu acho que cor de cabelo e penteado é pessoal, é gosto. E praticidade. Eu mesma deixo meu cabelo lisinho para não ter o trabalho, porque olha você, Gabi, o que dá de trabalho para não ter esse cabelo cacheado, eu não é. Você que tem cachos, não dá trabalho? Não tem que hidratar, ter o tempinho de deixar ali. Tenho esse tempo. Então, passar a chapinha aqui, deixar ficar a semana todinha chapada, é uma forma de eu já me levantar e só vestir a roupa do trabalho, não ter tempo, paciência com isso. Ah, professora, mas a senhora agora está loura. É porque envelhece, mulher fica loura. Então, mas teve próxima a mim que entendeu que pelo fato de eu alisar e pintar, eu estava sendo racista. Ela entende que o racismo ter que aceitar o cabelo, ter que aceitar, não, porque aceitar a gente o cabelo, né? Ter que usar o cabelo black power, encacheado e sempre preto. E tem que entender que não, gente. Se eu quiser, tem até um filme na Netflix que eu acho legal, que é sobre cabelo, dia decide e resolve pelar e fica careca. Não sei se vocês já viram esse filme. Entendeu? Se eu quiser ficar, eu fico, é um estilo. Cada um o seu estilo, cada um naquilo que gosta, né? Racismo achar que só porque eu sou preta, eu sou obrigada a usar cabelo caracolado. Se me achar porque eu sou preta, eu sou obrigada a não pintar um cabelo de louro, não poder passar algo oxigenado nos pelos, para ficar um pouquinho douradinho, né? Então, esse é o racismo, entendeu? O racismo é você achar que o outro é condicionado a viver só de uma forma pela sua etnia. Enquanto que aos brancos, não, eles podem ser loiros, olhos azuis, botar lente de contato, tirar lente de contato. Quer dizer, isso não tem nada a ver, gente. Estética não tem a ver com cultura, não tem a ver com sangue, com raízes, entendeu? É diferente. Então, nós temos realmente que observar são esses pequenos racismos diários que a gente não entende. Elas devem, eu acho, se ficarem do jeito que quiserem, até porque existe aquele negócio de com racismo, com etnia, com nada, gente. Estético é estético, cada um faz como queira, né? Não? Fernanda, eu vou começar a fazer as perguntas. Sim, agora a gente tem um Insta referente a esse assunto. O nome do Insta é Quebrando o Racismo e algumas pessoas mandaram umas perguntas que eu quero que a senhora responda, professora. Opa, A primeira pergunta vai ser: você acha que a educação pode melhorar o racismo? A educação pode melhorar tudo. A educação não só pode, como ela tem que melhorar. A educação tem que ser inclusiva. Ontem mesmo eu estava discutindo numa reunião, porque houve a inclusão de pessoas com deficiência, não, a gente chama de pessoas com, acho que a deficiência, deixa eu ver, intelectual, né?
pessoas com deficiência intelectual foram colocadas no programa de inclusão dentro das escolas. As escolas simplesmente abriram a lista para essas pessoas, mas não colocaram um suporte, não botaram um psicólogo, um psiquiatra, alguém que soubesse realmente acompanhar as necessidades dessas pessoas, entendeu? Então, a escola, ela é inclusiva, ela tem que estar preparada para todos, mas tem que ter profissionais capacitados para isso. Então, tem que haver programas de capacitação, de inclusão, de levar, de trazer o debate para dentro da escola, de acabar com o bullying dentro da escola. Vocês têm que entender que que às vezes o racismo se manifesta em forma de bullying, mas não é um bullying, é racismo já, entendeu? Já é um tipo de racismo, vou estar brincando, está fazendo bullying porque está chamando o colega de mulherzinha, isso é racismo, porque está ferindo, né, isso, a parte da orientação, não é hoje os meus termos mudam tanto que nem é mais orientação sexual, não é mais opção sexual, mas a própria definição da pessoa, né, o gênero dela. Então, quem somos nós para ficarmos julgando? Então, tudo começa e termina, quer dizer, começa na escola e é da escola sociedade. Gente, a escola foi elaborada para isso, para preparar o cidadão para viver em sociedade. Então, se nós não estamos conseguindo preparar essa pessoa e deixá-los viver em sociedade, em harmonia, em respeito, em equidade, é porque a escola não está funcionando, é porque a educação não está funcionando. Então, tudo isso tem que ser revisto. Nós vivemos um período, nós estamos passando os 3 piores anos da educação do Brasil. É o ano em que a educação está completamente omissa. Nem o ministério, nem o ministro da educação tu não conhece, tu não sabe quem é, não se manifesta, não faz nada. Não tem campanha para orientar a vacinar, não tem campanha para orientar a gravidade de uma pandemia, do que é uma pandemia, que isso também tinha que ser feito pelo Ministério da Educação, tinha que ser feito dentro da escola, tinha que haver de respeitar o outro, de respeitar a vida do outro, entendeu? Então, nós vivemos o período mais terrível da história do Brasil em termos de direitos humanos, porque nós estamos falando, Gabriela, quando pergunta se é na escola que começa, na escola é o espaço para criar o ser humano. O que diferencia o ser humano dos outros animais é a educação. Então, sem educação, a gente se torna bichos, como Darwin dizia. Como Darwin catalogou, somos animais como todos os outros animais. Não diferenciamos pela nossa inteligência e nossa capacidade de nos adaptar. E se não soubermos fazer isso, a gente volta a ser animal. Agora sim. É verdade, professora. A outra pergunta foi: a escravidão ainda existe, na sua opinião? Escravidão. A escravidão existe, mas não a escravidão do negro, como aconteceu lá no século XVII, XVIII, até início do século XX. A escravidão existe a partir do momento em que a gente é explorado no trabalho. A exploração do trabalho, que hoje você chama de exploração e não de escravidão. E ainda existe também o que pode gelar com os abertos, né? Eu vinha com o vidro aberto. Eu tenho esse costume de abrir por causa da quentura. E então, é isso que é o racismo, Gabi. É o olhar, é a atitude, é o anterior, certo? Julgar anterior a isso. Isso é o racismo. Eu vou fazer a última pergunta, só falta 5 minutos para encerrar a chamada, porque agora é aquele negócio do Meet. O que deveria ser feito para diminuir o racismo? Tudo é educação, como eu falei. Então, acho que a porta de entrada para a conscientização é a escola. Na escola, tem que... Escola pública, escola particular, escola... o que for. Tem que ser trabalhado a equidade, a homogeneidade. Trabalhar com todos iguais, a inclusão. Aqui todo mundo é igual, ninguém é melhor do que... E essa é a regra e não podemos quebrá-la. Pronto. Quando eu sou obrigada a respeitar o meu coleguinha, a fazer trabalhos juntos com o meu coleguinha, dada com o meu coleguinha,
eu, lá fora da escola, eu aprendo a respeitá-los também. Tudo começa dentro da escola e é na escola que a gente tem que apostar as nossas fichas na educação. Exatamente. Professora, muito obrigada pela sua participação. Foi muito pertinente, assim, e vai nos ajudar no trabalho. E também foi um bate-papo muito bom. Foi ótimo saber as suas experiências. Só tenho a ser. E agora a Fernanda vai fazer a finalização. Bom, Fernanda, eu que agradeço aqui vocês terem me escolhido para participar. Nós agradecemos muito a participação da senhora. Marcela não sabe o quanto está ajudando a gente e eu tenho certeza, como eu e os meus colegas, a gente agradece muito pelos depoimentos que a senhora deu hoje, pela disponibilidade principalmente, porque não foi fácil, eu entendo. E a gente queria agradecer muito pela participação da senhora e foi muito importante ter a senhora hoje com a gente. Obrigada, eu fico feliz. Sempre que precisar, a Gabi sabe onde me achar, né, Gabi? E vocês também, jovens, gostei de ver jovens interessados em causas sociais tão importantes. Parabéns. Sei sim onde encontrar e agradeço muito, muito mesmo, viu? Um beijo para vocês, amores. Aí o rapaz disse, não, que a gente não tem perdão de criança menor de idade entrar sem os pais aqui no shopping. Eu disse, mas acabaram de descer aqui e entrar 2 meninos com a bolsa do Wizard. E você deixou entrar. Ah, mas os pais deixaram ele aqui na porta. Sim, eu acabei de deixar meu filho. Esse aqui é meu filho. Eu acabei de deixar ele aqui na porta e você não está deixando ele entrar. Aí o guarda olhou assim para mim. Ah, a senhora é mãe dele? Eu disse, sou mãe dele. E a senhora tem como provar que ele estuda no Wizard? Olha só, tem como provar. Eu tive que provar que meu filho estudava no Wizard. Porque só o fato dele estar com a mochilinha e os cadernos não comprovavam. E o fato de eu ser preta e ter aparecido ali do nada de pé descalço, que eu deixei meu chinelo dentro do carro, né? Levantou suspeita no bar, eu tinha que provar que meu filho. Entendeu? Então, isso que é o racismo. O racismo. E o bar é preto. Então, é a coisa cultural, gente. Tá no nosso DNA. E o que falta mesmo é só a compreensão e o olhar humanitário de que nós somos seres humanos. A gente não é preto, a gente não é gay, a gente não é lésbica, a gente não é branco, não é louro, não é sarará, não é surdo, não é mudo, não é deficiente mental, não é doido. Nós somos seres humanos. A partir do momento que você olha no olho do outro, você reconhece essa humanidade, aí sim você se tornou uma pessoa de fato, um ser humano digno. E é com esse jeito que eu costumo tratar a todos, sem haver discriminação, você não consegue, eu enquanto professora, você não consegue dizer quem são os meus preferidos, porque eu trato todos igualmente, com a mesma dignidade, com a mesma simpatia, que é o que eu queria que fosse assim com todo mundo. Exatamente, professora. E eu ia dizer assim, que só sabe quem está na pele, mas se nem o próprio guarda teve compaixão, então às vezes é como a senhora disse, o preconceito é uma questão cultural e às vezes vem até das mesmas pessoas, por exemplo, de negro para negro. Sim, é normal, é a coisa que está na cabeça, está na estrutura, está na cultura, entendeu? Eu tenho dentro da minha família um irmão que é preto e tem raiva de preto. Então, pois é. Como explicar isso, né? Explica-se com a vivência, a experiência exterior que ele tem, apoiador de Bolsonaro, apoiador de esse tipo de coisa. Então, sei lá, não sei em que planeta a pessoa vive. Também tenho uma tia que ela é muito preconceituosa. E um tio também, só que ele ainda é menos. Só que a minha tia mesmo, ela é muito preconceituosa. Ela já, assim, ela não é velha, mas ela já tem mais de 50 anos. E, tipo assim, isso me incomoda nela. Me incomoda, é uma coisa assim que me incomoda, porque tudo bem que todo mundo tem um certo tipo de racismo, mas o dela, gente, não é escancarado. É só perguntar onde mora o seu racismo. Sempre. Pois é. Onde está o nosso racismo? Outra pergunta que perguntaram, eu vou dizer para a senhora, mas se a senhora não souber responder, tudo bem. Como funciona o sistema de cotas?
Uma boa pergunta para o Felipe. Exato, isso que eu pensei, professora. Mas olha só, Gabriela, o sistema de cotas foi criado para dar oportunidade, para haver equidade. Equidade quer dizer equiparar, igualar a balança. É isso? No acesso à universidade pública. Porque se vocês observam o Brasil, ele faz um sistema inverso na educação. Na escola fundamental e médio, os ricos querem pagar a sua própria escola. Escolas exclusivas, escolas que custam mais caro do que a própria faculdade. Mas na hora de ir para a universidade, os ricos querem colocar os seus filhos nas escolas públicas. Né? Na universidade pública. Não sei se vocês já observaram essa diferença. Então, aí acaba que o aluno da escola, para onde não vai o investimento, para onde não vai o nosso dinheiro, e o que chega é pouco, é muito pouco, termina concorrendo num vestibular desigual com alunos que estudaram a vida inteira numa escola particular de alto nível, que a preparação é completamente diferente de uma escola pública, certo? E acontece que eles não passaram, principalmente para os cursos mais concorridos, né? Que quer dizer exatamente a escravidão no sentido trabalhista, a escravidão no sentido social, da exclusão social, da não reparação, porque a gente também não tem a reparação. Porque, Gabriela, quando você fala de fim da escravidão, que é utópico, foi aquela carta assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Mas ali apenas abriu a porteira, derrubou a porteira das senzalas, os negros foram para fora, mas não tiveram emprego, nem casa, saúde, nem renda, ou seja, 300 anos de escravidão, sem direito a uma indenização, sem direito a receber a rescisão do trabalho, né? A rescisão pelo tempo de trabalho. Então, nem isso, nada, eles tiveram direito. Então, foram morar nos morros, foram morar nas periferias. Na mesma época em que estava se erguendo a cafeicultura do Brasil, né, o café estava em alta, ou os negros trabalhavam análogo à escravidão, continuavam no sistema de escravidão para poder ter onde morar, o que comer, e os que eram contratados eram estrangeiros, porque foi vendido para o estrangeiro a ideia de uma nova Canaã, que seria o Brasil, né, a terra prometida. E aí chegaram os imigrantes, certo? E eles que tiveram emprego, as terras do Brasil. Olha para a região sul, sudeste do Brasil, as terras são grandes culturas, ficaram todas na mão dos brancos, dos imigrantes que chegaram, e os negros ficaram onde? Nas favelas, hoje onde eles estão, na marginalidade, onde até hoje eles estão, no subemprego. Então, é isso que a gente tem que entender, o que é a escravidão. Eu acho que nunca foi dizer. Ainda hoje estamos vivendo essa herança da escravidão. Peraí, deixa eu procurar bem aqui que eu saí. Como é visto o racismo do Brasil? A senhora acha que é visto assim com bons olhos, com maus olhos? Racismo visto no Brasil? Uhum. Vou dizer que a maior parte diz que é mimimi. E concordo. Só em falar que racismo é mimimi já é uma atitude racista, diminuir a dor do outro, o sentimento do outro, não é isso? Reduzir o que o outro sente, onde mora a ofensa do outro, porque você só sabe quando está na sua pele. Eu não sei por que tem esse preconceito racial no Brasil, sinceramente. Se você pegar, mais de 60% dos brasileiros são negros e descendentes de pretos, é isso? Fenotipicamente, só olhando pelo lado exterior, não dá de você saber quem é preto e quem é branco. É tanto que a sua condição racial hoje é você quem diz, e não a visibilidade. Aí vem aquela confusão toda, Gabriela, que a gente tem no SISU, para provar que fulano é pardo, é preto, é negro, porque isso é autodeclarado hoje. Hoje é você que se autodeclara. Então, se eu chegar para fazer meu registro, eu sou branca, eu sou
vou me autodeclarar, é a expressão que muitas colocam, caucasiana. Pronto, eu sou caucasiana. Olha, se eu me vejo como uma caucasiana, hoje não é autodeclaração? Então, eu seria uma caucasiana. Então, assim, eu não vejo que seja no Brasil, eu vejo de um modo geral, com muita tristeza, a falta de espaço para o negro, entendeu? Falta de espaço, falta de reconhecimento, falta de respeito, falta de respeito ao ser negro. Eu sou professora, bastante conhecida na sociedade, mas outro dia eu fui levar meu filho fazia um curso de inglês no shopping, e todas as vezes eu deixava dentro do shopping. Eu entrava, né, pelo estacionamento e deixava ele bem na porta mesmo, ele ia direto para o cursinho dele lá de inglês. Aí teve um dia que eu estava com tanta pressa, eu estava tão atrasada, que eu tive que deixar do lado de fora do shopping para ele atravessar a rua e entrar. E não deixaram ele entrar. Ele estava com os cadernos do Wizard na mão para assistir aula de inglês, mas o segurança não deixou entrar. E atrás dele parou um carro e desceram 3 meninos brancos com mochila do Wizard e entraram, sem o segurança nem olhar para eles. E o meu filho, que estava com os caderninhos do Wizard na mão também, não entrou. Aí eu sou assim, preciso remanescente. Exatamente. Então, E outra. Como é que eu vou provar? Quem é pardo, então? Como é que se comprova que é pardo? Me fala. Como é que fazer provar que você é pardo? Exatamente. E outra que eu também vi, no meu caso, quando eu fui fazer a inscrição, só 2 vagas para quem estuda em escola pública. E eu vi que, tipo, teve cota, por exemplo, de deficiente no curso que eu que sobrou vaga. Então, é como a senhora disse, nem ficou uma coisa meio que desregular, porque nem sempre falta as vagas para ressobrar. No caso de deficiente na área que eu escolhi, que no caso foi matemática, foi sobrar vagas. E aí as outras, tipo, as outras cotas de escola pública, tudo lotado, e os alunos lá disputando. Então foi uma coisa meio... Sem falar do constrangimento. O constrangimento que o aluno sofre, porque para poder provar que é pardo, não é isso? A minha sobrinha passou para azul, e ela colocou na cota dos pardos. E ela tem a pele mais clara do que a minha. Ela parece com um cabelo bem... como ela diz, né? Não, tio, quando meu cabelo assim, dando nó. E eu estava com medo dela. Eu disse, Ana Paula, você não vai passar. Vão te recusar. Mas eu não sei porquê, acho que foi por causa do cabelo, que ela botou uma foto dela mesmo com cabelão bem Black Power. Aí acabou que não teve problema. Ela passou no sistema das cotas, entendeu? Mas é uma coisa perguntar para os responsáveis pelo MEC. Essa pergunta que vocês me fizeram, e que foram os alunos que até que enviaram para o Instagram de vocês, deveria ser feito para o MEC responder. O que é o sistema de cotas? Como eu posso comprovar que eu sou pardo para ingressar numa universidade? Eu acho que o MEC nos deve essa resposta. Verdade. Na atualidade, as situações de racismo ainda são muito frequentes ou diminuíram? Todo dia, toda hora, a gente vê aí na televisão, não é isso? Só o que acontece, o que tem na televisão tem no dia a dia, gente. Tem nas palavras, sabe? No tratamento que as pessoas dão no olhar. Eles não falam, mas só o olhar já diz que eles querem dizer com aquilo. Então, isso acontece com muita frequência. Eu vou contar outro episódio que eu passei, certo? Eu dirijo geralmente com os vidros baixos. Quando eu estou voltando para casa, eu gosto de baixar os vidros no meu carro. Não é muito recomendado, mas eu tenho esse hábito. Uma vez eu passei por uma viatura da polícia, eu estava vindo para a escola dar aula à tarde, saí da SEDUC de manhã, e vim dar aula numa escola próximo da minha casa, onde eu era lotada. E eu vinha com o vidro do meu lado baixo, né? Baixei o vidro, e eu estava numa Hilux, estava dirigindo uma Hilux. E a viatura da polícia passou do meu lado,
Eu nem percebi, nem vi essa viatura. Quando foi mais à frente, eu vi a viatura me trancando e o guarda de dentro da viatura fazendo sinal assim para eu parar. Só que no local onde ele estava mandando eu parar, não tinha testemunho, não tinha ninguém. E eu estava sozinha no carro. Aí eu disse, não, eu vou parar mais na frente. Eu levei o carro, diminuí a velocidade, fiquei olhando para eles e continuei arrastando o carro até chegar no posto de gasolina. Aí coloquei o carro no posto de gasolina e parei. Aí um desceu do carro, veio para mim e disse, documentos do carro, né? Documento do carro e seu carteira de habilitação, tal. Aí eu olhei para ele, tirei o documento do carro, entreguei a habilitação, carro no meu nome. Desculpa, não era Hilux, não era SW4. Foi assim que eu comprei bem no começo de setembro, era SW4 branca. Aí eu peguei, estava no meu nome mesmo, o carro, tal, entreguei para ele. Aí eles olharam assim para mim, aí olharam em volta do carro. A senhora que a senhora trancou o carro da polícia? Eu disse, eu tranquei o carro da polícia? Não, foi quando eu perguntei para eles por que eles tinham me abordado, né? Sim, mas vocês me abordaram por quê? Ah, porque a senhora trancou o carro da polícia. Eu disse, e é proibido trancar o carro da polícia? Eu nem me lembro de ter trancado o carro da polícia. Aí eles olharam assim um pouco, não, pode seguir, porque chamou a atenção de muita gente parou para olhar, os bombeiros chegaram. Andar com os vidros abertos, né? Eu vinha com o vidro aberto. Eu tenho esse costume de abrir por causa da quentura. E então, é isso que é o racismo, Gabi. É o olhar, é a atitude, é o anterior, certo? Julgar anterior a isso. Isso é o racismo. Eu vou fazer a última pergunta, só falta 5 minutos para encerrar a chamada, porque agora aquele negócio do Meet. O que deveria ser feito para diminuir o racismo? Tudo é educação, como eu falei. Então, acho que a porta de entrada para a conscientização é a escola. Na escola, escola pública, escola particular, escola, o que for. Tem que ser trabalhado a equidade, a homogeneidade. Trabalhar com todos iguais, a inclusão. Aqui todo mundo é igual, ninguém é melhor do que... E essa é a regra e não podemos quebrá-la. Pronto. Quando eu sou obrigada a respeitar o meu coleguinha, a fazer trabalhos juntos com o meu coleguinha, com o meu coleguinha, eu, lá fora da escola, eu aprendo a respeitá-los também. Tudo começa dentro da escola e é na escola que a gente tem que apostar as nossas fichas, na educação. Exatamente. Professora, muito obrigada pela sua participação. Foi muito pertinente, assim, e vai nos ajudar no trabalho também. Foi um bate-papo muito bom. Foi ótimo saber as suas experiências. Só tenho a agradecer. E agora a Fernanda vai fazer a finalização. Bom, Fernanda, eu te agradeço aqui, vocês terem me escolhido para participar. Nós agradecemos muito a participação da senhora. Marcela não sabe o quanto está ajudando a gente e eu tenho certeza, como eu e os meus colegas, a gente agradece muito pelos depoimentos que a senhora deu hoje, pela disponibilidade principalmente, porque não foi fácil, eu entendo. E a gente queria agradecer muito pela participação da senhora e foi muito importante ter a senhora hoje com a gente. Obrigada, eu fico feliz sempre que precisar. Gabi sabe onde me achar, né, Gabi? E vocês também, jovens, gostei de ver jovens interessados em causas sociais tão importantes. Parabéns. Sei sim onde encontrar e agradeço muito, muito mesmo, viu? Um beijo para vocês, amores.